Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos coloque dentro do coração da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados santos anjos da guarda, estejam conosco e nos coloquem em comunhão com os céus. Nos ensine a amar, a louvar e a servir a vossa augusta Rainha. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Gloriosíssimo arcanjo São Miguel, consagramos a ti esta pregação. Você que tem a custódia, a guarda, você que é príncipe da Santa Igreja, a esposa de Cristo, pedimos que tu possas conceder a nós as vossas virtudes e benevolências no anúncio da palavra de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, ó príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à pregação de hoje. Nós somos a Comunidade Católica Ruá, da Diocese de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu sou o missionário Matheus Fernandes, membro fundador da comunidade. E há 15 anos faço todos os dias uma renovação de um sim à minha vida leiga consagrada dentro da igreja. Nós vivemos hoje um tempo onde os valores estão sendo invertidos. E essa pregação, eu quero fazer ela para 4 tipos de pessoas. Primeiro, para o católico, verdadeiro católico, praticante, que está com sede de Deus, que está com sede das coisas de Deus, está buscando. Segundo, é para o católico morno, que não percebe que está sendo vomitado. Apocalipse 3, seja quente ou seja frio, morno, eu vomito, diz o Senhor. E tem vivido uma fé literalmente como o diabo gosta. A pregação é para você voltar para casa, ser um filho como deve ser dentro da igreja. Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus diz assim: que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O que passar disso vem do maligno. Então que possamos ser sim, sim, a partir de hoje, pelos méritos da Santíssima Virgem Maria. O terceiro tipo é para o pagão, para o ateu, para aquele que não conhece nada. Se você ficar conosco nessa pregação, você irá conhecer, assim como propõe para nós o tema desta pregação, Santa Maria Augusta Rainha. E por que falar de Nossa Senhora? A partir do ensinamento da meditação de São Luís Maria Grimond Montfort, quando ele ensinou para nós, com uma riqueza extremamente pura, que o reino de Cristo, ele acontece pela Virgem Maria. Nós vamos ver isso hoje. Ele aconteceu por ela, ele veio ao mundo,
por ela ele deve voltar para resgatar a sua igreja do mundo. Quarto tipo de pessoa, para os nossos irmãos protestantes, que tem atacado e seguido a comunidade Ruá, assistido até as nossas catequeses, as nossas aulas, e tomara que vocês assistam essa pregação. E não é nada contra você, a pessoa, você é um filho, uma filha de Deus, aqueles que são batizados. Mas aqui eu quero falar para você uma coisa, e para todos os pastores, pseudos pastores dessas seitas protestantes que tem aí, que vivem atacando a fé da Igreja Católica, atacando a Santíssima Virgem Maria. Vocês podem se reunir tudo, sabe? Igual 1 Reis, capítulo 18, se reúnem uns 450 de vocês, igual se reuniu ali os profetas de Baal, em 1 Reis 18, sem problema. Estou pronto para discutir sobre a verdadeira fé em Cristo com vocês. Sabe por que essa teologia da prosperidade, desses pastores midiáticos que tem aí, desde Silas Malafaia, que se demonstra um pouco mais sério do que homens como Edir Macedo, apóstolo Valdomiro, esses caras, que com certeza vários deles, quando chegarem diante de Cristo, vai acontecer igual a Mateus 25. Afasta-te de mim que não te conheço. Ah, Senhor, mas eu preguei no teu nome. Não, você pregou no teu nome. Sabe por que eles odeiam tanto a Virgem Maria? Se você pegar Lucas capítulo 1, magnífica, do versículo 46 ao versículo 56... vai dizer que ele olhou para a sua pobre serva. Esses caras que querem enriquecer, ficarem bilionários à custa do nome de Cristo, nunca irão gostar da Virgem Maria, nunca irão amar a Virgem Maria, porque ela é pobre serva de Cristo. E olha, cuidado, porque os seus fiéis enganados podem estar aqui assistindo essa pregação e corre um grande risco, e eles conhecendo a Santíssima Virgem Maria se converter. Eu quero te falar um negócio, vai acabar esse reinado de vocês. É o Magnífica, derrubou do trono os poderosos, Lucas 1. Cuidado. Nossa, mas porque eu já achei de cristão melocotão, né? É tudo, não, mas por que você está falando assim, missionário, perdendo tempo em atacar? Preste bem atenção uma coisa que eu vou falar para você. Para de achar que o cristianismo é uma religião somente onde a figura do cristão é a ovelha frágil. Nós somos filhos e filhas da Virgem Maria, porque ela é a mãe de Cristo, e nós somos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, nós somos a igreja é o corpo de Cristo. Se Maria é a mãe da cabeça, ela é a mãe do corpo, e o filho dela foi proclamado como o leão da tribo de Judá. Para de querer viver como um ursinho de pelúcia. Tem hora que precisa falar duro, sim. Pega a pregação de João Batista, pega Mateus capítulo 3, quando João Batista viu os fariseus e os saduceus, principalmente os saduceus, que negavam a ressurreição, vindo lá se batizar, João Batista olhou e falou assim, raça de víboras. Pega João capítulo 2, versículo 15, quando Jesus chegou no templo e viu aquele comércio no templo, e o problema não era a venda dos animais, não. Por quê? Porque era necessário que as pessoas tivessem os animais para fazer o holocausto, para ofertar para Deus. Mas o problema era o coração daquele povo e o que eles tinham transformado a casa de Deus. Quando Jesus deu um cacete neles, João capítulo 2, versículo 15, Jesus não teve um acesso de raiva, de loucura. Vai dizer que Jesus pegou cordas, sentou e teceu um chicote. Ele sabia o que ele ia fazer. Não foi um acesso de raiva. Jesus chegou e expulsou os vendilhões do templo. Não, ele teceu um chicote. Quer dizer que ele sentou, ele pegou 3 cordas,
foi trançando, olhando, falando, olha aquele lá, olha aquele dali, aquele dali. E ele pensou em quem ele ia dar a primeira chicotada. Nossa pregação é para isso. Se você é um cristão melocotom, que quer achar que o reino de Deus ele se dá por aí, é bom, Deus é amor, mas Deus é verdade, é justiça. Deus é misericórdia? É, mas é justiça também. Então, fique conosco nesta pregação de hoje. Salve Maria, Augusta Rainha. Pegue comigo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, é uma passagem muito conhecida. No sexto mês, o arcanjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada, perturbou-se com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado de tal saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Emanuel, de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Gabriel lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e já é o sexto mês para aquela que chamavam de estéril, pois para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo no rosto de Deus aí. Meus amados, vamos mergulhar nessa palavra hoje. Vamos entender por que ela é rainha. E aqui, dentro da Sagrada Escritura, para acabar todas as suas dúvidas e os seus questionamentos sobre a realeza da Santíssima Virgem Maria, a partir da Sagrada Escritura. Primeira coisa que eu quero pegar com vocês: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Sexto mês do quê? Da gravidez de Isabel. Então, a partir do momento que, se você pegar aqui ainda no capítulo 1, versículo 5, você vai ver que a partir do dia em que o arcanjo Gabriel apareceu para Zacarias, que estava nas funções sacerdotais daquele ano, que estava fazendo a oferta dentro do Santo dos Santos, e que o arcanjo apareceu para ele, anunciando a vinda de João Batista, que prepararia o caminho para o Senhor.
ali se iniciou o cumprimento da promessa. Vamos entender sobre isso. Quero começar com vocês olhando para a saudação, ave, cheia de graça. Ave, em algumas traduções, traduz por alegra-te, cheia de graça. Se nós olharmos tanto para os romanos quanto para os judeus que viviam ali subjugados pelo poder político e econômico da antiga Roma, ave era uma saudação que representava saudar alguém com júbilo, com alegria. Se você pegar a etimologia da palavra ave como saudação, ela pode ser traduzida também como salve. E era uma expressão que se dava para grandes pessoas, era utilizada principalmente para realezas. Se usava muito a expressão salve César. Isso era muito utilizado. O anjo, quando ele disse cheia de graça, vamos entender o que é graça. Se você pegar o Catecismo da Igreja no parágrafo 1996 e 1997, o Catecismo da Igreja diz para nós que graça é o favor concedido a Deus a nós. Esse favor, ele nos santifica e nos faz participantes do mistério trinitário. Nos faz participantes da graça divina de Deus. Quando o anjo disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Quando diz que ela se perturbou com tais palavras, eu quero que você entenda que Nossa Senhora, ela não se perturbou com a presença do anjo. Ela não se perturbou no decorrer da conversa, quando ele estava anunciando para ela. Por que ela não se perturbou? Porque primeiro, quando o anjo apareceu e saudou ela, ela se achou indigna de tamanha saudação, do que aquele anjo estava dizendo para ela e saudando ela. Porque, se você olhar o Magnífica, comecei citando ele, continuando aqui em Lucas 1, a partir do versículo 46 até 56, ela vai dizer que o Deus olhou para a pequenez de sua pobre serva, por isso que ela se perturbou. Foi por isso. Mas, assim como o Catecismo da Igreja, no parágrafo 488, diz para nós que aquele momento da anunciação estava se cumprindo as promessas e as profecias. A Virgem Maria começou a entender isso. Ela começou a entender. Se você pegar do parágrafo 484 ao 488, 484, melhor dizendo, ele começa a falar sobre isso, sobre esse cumprimento das promessas. E ele vai culminando a escolha dela. E a igreja vai explicando no 488 a escolha dela. E diz que Deus escolheu uma filha de Israel, uma judia comprometida. Então Nossa Senhora sabia que aquilo dali era um cumprimento da promessa. Por isso que São Paulo vai falar isso em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus quis nascer de uma mulher. E Nossa Senhora, ela era uma jovem educada, uma judia comprometida. E todo bom judeu comprometido que educava os seus filhos na fé, na tradição judaica, quando tinha uma filha, conhecendo as profecias, por exemplo, a profecia de Isaías capítulo 7, dos versículos de 13 a 14, Isaías 7, de 13 a 14,
a profecia dizia que uma virgem da casa de Israel seria escolhida, conceberia e daria à luz ao Messias, e colocaria nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Nossa Senhora, ela sabia que isso poderia acontecer com ela. O que acontecia com os pais, São Joaquim e Santa Ana? Ensinavam, tanto que existia um período que a mulher, quando criança, ali, antes de chegar às suas regras, ela servia no templo, adolescente, porque qualquer uma poderia ser a escolhida do Senhor. O que perturbou a Santíssima Virgem foi porque o anjo disse: o Senhor é contigo. Ela ficou intrigada com essas palavras, o que significaria tamanha saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Quer dizer que duas vezes, primeiro ele diz que ela é cheia de graça, depois ele diz que ela encontrou graça diante de Deus. E aqui, na Anunciação, se cumpre essa palavra que o Catecismo da Igreja explica para nós no parágrafo 1997. Essa participação na comunhão trinitária, porque ela ali estava sendo escolhida, foi enviado por Deus a uma jovem. Deus Pai escolheu ela. Ela foi concebida, ela estava concebendo o Deus Filho no seu ventre, se cumprindo algo que São João fala no primeiro capítulo do seu Evangelho, que o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne, a mãe do Filho. E a participação dela na comunhão com o Espírito Santo, ela perguntou: como se fará isso? Eu não conheço o homem. A força do Altíssimo te cobrirá. O que é essa força? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E quando nós precisamos entender, e às vezes as pessoas não se detêm nesses detalhes, e por isso que às vezes você passa despercebido e você não sabe responder uma pergunta, uma indagação herética protestante. Por quê? Por que Maria não é qualquer mulher? Porque só ela encontrou a graça diante de Deus para o cumprimento da promessa. Primeira coisa. E se você olhar a maneira desafiadora que Lucas apresenta a genealogia de Jesus, mas eu quero olhar a maneira mais desafiadora ainda, que Mateus, que escreveu o Evangelho para os judeus, apresenta a genealogia de Jesus. Porque ele não coloca, porque a genealogia, ela partia de quem? Do Pai. Tanto que você vai ver que deixa claro aqui, você vai entender daqui a pouco, porque que Cristo é descendente de Davi. Mas deixa claro aqui, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. Então Jesus, ele tinha descendência de Davi, não só pelo seu pai adotivo, mas ele era descendente de Davi na carne. Porque se você pegar Números, capítulo 36, lá no Antigo Testamento, era prescrito que a mulher deveria casar-se com um homem da mesma tribo. E aqui nós estamos falando da tribo de Judá. Você vai entender isso ao longo da pregação. Então São José, ele pertencia à tribo de Judá, porque Davi era da tribo de Judá. Davi, filho de Jessé, Jessé pertencia à tribo de Judá, uma das 12 tribos do povo de Deus. Quem formava as 12 tribos? Cada tribo era descendente de um dos filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó. Por isso que diz aqui que ele receberá o trono de Davi, você vai entender logo mais, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, a descendência, o povo de Deus.
não só São José era descendente de Davi, pertencente à tribo de Judá, mas a Virgem Maria, porque é o que diz em Números. Números 36 diz isso. Se você pegar o versículo 8, deixa claro que a mulher deveria casar com um homem da mesma tribo. Então, se São José era da tribo de Judá, ele era descendente de Davi. Se a Virgem Maria estava casando com ele, ela também pertencia à tribo de Judá. Ela também pertencia à descendência de Jessé. Sendo assim, pertencia à descendência de Davi. Então, Jesus, ele era descendente de Davi, não só pela paternidade adotiva de São José, repito, mas na própria carne da qual ele gerou. Porque Jesus, ele foi gerado filho de Deus, pelo próprio Deus, que é um só com ele e com o Espírito. Se nós olharmos a teologia da igreja no mistério trinitário, o Pai com o Filho, o Pai cria tudo no Filho. Por isso que ele diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quer dizer que aquilo que São Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 16, tudo foi criado em Cristo, por Cristo e para Cristo, explica para nós essa palavra de Gênesis 1, 26. E esse Pai que cria tudo no Filho, se relaciona com o Filho e se relaciona com tudo aquilo que foi criado no Filho pelo Espírito de amor. Aí está o mistério trinitário. Então, meus queridos, Mateus, ele foi ousado, porque Mateus, ele deixa claro essa descendência de Jesus a partir do seu pai, São José. Mas ele coloca 4 mulheres na genealogia. Mateus capítulo 1, versículo de 1 a 17. Depois você lê. Ele coloca a primeira mulher, Tamar. Tamar era uma mulher que cometeu um pecado sério. Acabou se envolvendo com seu próprio sogro. Está lá no livro do Gênesis. Coloca Raabe. Quem era Raabe? Raabe era a prostituta da cidade de Jericó. Que no capítulo 6 do livro de Josué, Raabe é aquela que é a única que foi poupada. O restante tudo foi passado a fio de espada em Jericó. Só Raabe e sua família, a casa de seu pai, a de todos os seus, foi preservada porque ela ocultou os espiões que tinham enviado para ver e monitorar a cidade de Jericó. E ela foi conservada a sua vida. Ela foi introduzida aqui por São Mateus nessa genealogia de Jesus. A terceira é Ruth, uma pagã, que foi rainha também. E a terceira, Betsabá, a mãe do rei Salomão. Uma mulher que havia cometido um pecado do adultério com Davi. Lógico, a culpa não foi dela, porque uma mulher não poderia se negar para o rei. Mas ela consentiu, ela gostou, tanto que depois que Davi cometeu o pecado de enviar Urias, seu marido dela, de Betsabá, para morrer na linha de frente da guerra, depois Davi se arrependeu porque a criança, o fruto daquele pecado, morreu, adoeceu e morreu. Davi escreveu o Salmo 50, em algumas bíblias Salmo 51, o miserere, se arrependeu, porque Davi mesmo pecando, ele nunca se desviou, e o pecado dele era sempre nessa área, e daqui a pouco vocês vão entender essa dificuldade, porque era permitido a poligamia, o rei casava com outras mulheres, com várias mulheres, e além de casar com as mulheres, ele tinha as concubinas que ele poderia se envolver sexualmente.
quando aqui diz sobre a descendência de Davi, se você olhar o parágrafo 437 do Catecismo da Igreja, fala sobre Jesus nascer pela ação do Espírito Santo da Virgem Maria, descendente de Davi, e o Catecismo da Igreja nesse parágrafo deixa claro para nós que Cristo era descendente de Davi. E se você olhar Isaías capítulo 11, versículo 1, fala que sairia um rebento do tronco de Jessé. O que é esse rebento? Um renovo, um rebento sairá do tronco de Jessé. Lembra, Jessé é pai de Davi? E se você pegar o profeta Isaías, ele viveu mais ou menos no ano 700 antes de Cristo. Ele viveu 300 anos depois de Davi. E Deus deu essa profecia para ele aqui. Em torno de 300 anos depois. Meus amados, bem simples o que você precisa entender. E essa ligação linda do Evangelho. Ele foi enviado a uma virgem numa cidade da Galileia chamada Nazaré, versículo 26 de Lucas 1. Nazaré, na etimologia da palavra Nazaré está a raiz. Jesus, ele era chamado de Nazareno. Essa profecia mais uma vez vai se cumprindo. Assim como se cumpriu o capítulo 7 de Isaías, que uma virgem conceberia e daria à luz. Aqui, Isaías 11, foi enviada a Nazaré, raiz, o tronco de Jessé, ela descendente de Jessé, de Davi, pertencente à tribo de Judá. Está entendendo muito bem isso? É um estudo para você mergulhar na realeza da Virgem Maria. Davi estava na cidade de Belém. Tanto que se você pegar 1 Samuel capítulo 16, quando Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé escolher um dos filhos, ele foi para Belém. E a profecia do profeta Miqueias, no capítulo 5, fala: e tu, Belém, a menor dentre as cidades, de ti sairá aquele que reinará sobre o povo de Israel. Lembra sempre, Deus sempre tira aí do pequeno, do simples. Para de achar que Deus vai tirar e Deus vai fazer de alguma coisa grandiosa. Não, Ele tira do pequeno e do pequeno Ele faz grande. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Um dia, quando nós chegamos para o nosso saudoso bispo Dom Redovino Rizardo para fundar a comunidade Roá, levamos para ele que nós estávamos, e o sacerdote que foi conosco falou: Dom, eles eram em 400 jovens, eu podei, eles foram para 200, eu podei mais, eles foram para 70, eu podei mais, eles foram para 40, eu podei mais, eles foram para 20, e agora eles podem dar o passo. O Dom Redovino olhou para nós e falou assim: agora sim, agora vocês podem começar a comunidade com 20, não com 400, porque tudo que é de Deus começa pequeno. Tudo que é de Deus começa pequeno. Então, quando você olhar e querer sonhar com coisas grandes, se faça pequeno em Deus e permita que Deus construa a cada dia na sua vida. A cada dia. Nós precisamos ter plena convicção disso. Santo Afonso Maria de Ligório, ele ensinou, ele meditando sobre o livro dos Cânticos, capítulo 4, versículo 4, sobre a Torre de Davi, ele chama a Virgem Maria de Torre de Davi.
o autor sagrado do livro dos Cânticos, capítulo 4, versículo 4, ele fala dessa descendência, dessa mulher, dessa torre. Por que torre? Por que existiam as torres na cidade? Porque as torres na cidade é onde ficavam guardas cuidando a cidade. Então, toda a cidade tinha as torres para ver longe se vinha algum inimigo, e assim antecipava o contra-ataque, se preparava. E quando Santo Afonso Maria de Ligório chama a Virgem Maria de Torre de Davi, para esse cumprimento da promessa de Deus, que você vai entender qual é a promessa que Deus fez para Davi. Tem aquela que antecipou com o seu sim. Então quem é essa torre? A Virgem Maria. É o que Santo Afonso Maria de Ligório ensina. Mas Mateus, você está falando para mim que ela é a descendente de Davi, mas por que tem que ter um descendente de Davi? Aonde que está isso na Bíblia? Porque isso não pode se negar, que Jesus era descendente de Davi. Davi, filho de Jessé. Jessé é pertencente à tribo de Judá. As profecias diziam que reinaria o leão da tribo de Judá. Então você já entendeu que a Virgem Maria é essa mulher e que Jesus, ele é esse que deveria reinar eternamente. Tanto que se você pegar o Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Fala que o descendente de Davi iria sentar para reinar no trono com um cetro de ferro, reger todas as nações, reinar sobre todas as nações. É o que o arcanjo está aqui anunciando para a Virgem Maria. Mas vamos entender melhor isso. Essa promessa, Deus fez uma promessa. Se você pegar 2 Samuel, capítulo 7, do versículos de 12 a 14, se você pegar 1 Crônicas, capítulo 17, se você pegar na Bíblia Ave Maria, Salmo 141, na Bíblia de Jerusalém, Salmo 142, você vai ver que Deus faz uma promessa para Davi, que sempre teria no trono, reinando sobre Israel, um descendente de Davi. Deus faz essa promessa. Salomão, quando começa a reinar, Salomão estava indo bem. Lembra o pedido de Salomão? Senhor, eu te peço sabedoria para saber governar o povo que meu pai governava. Só que Salomão, ele se perdeu, assim como o pai dele pecou com a própria mãe de Salomão. Salomão se perdeu na vaidade. E Deus falou para ele: olha, eu vou te dar todo o reino que você for lutar contra, você vai conquistar. Eu estou com você. Eu só vou te pedir uma coisa: não se envolva. Deus falou para Salomão, filho de Davi, quando começou a reinar no lugar de Davi: não se envolva com as mulheres pagãs, com as princesas pagãs. Salomão casou com 700 princesas, mais 300 concubinas, que eram as empregadas, as servas que ele mantinha relação sexual. A poligamia era permitido para o rei nessa época. Então era normal o rei ter mais de uma mulher. Porém o rei só não podia, e Deus só falou para ele: não se envolva com as mulheres, princesas, filhas dos povos pagãos que vocês irão conquistar, do povo que não pertence a mim, porque elas adoravam outros deuses, esses deuses com D minúsculo, então demônios. E só para você ter noção, uma das princesas e um dos pecados, porque elas envolviam Salomão,
E Salomão permitia que elas cultuassem, construía altares em lugares altos, longe do templo que ele havia em volta, melhor dizendo, do templo que ele havia construído para Deus, realizando o chamado e o sonho de seu pai, que era construir o templo, onde habitaria a arca do Senhor, a arca da aliança. Mas Salomão ia, se envolvia, casava com elas, e elas chegavam: ah, meu rei, eu preciso, estou com saudade da minha terra, eu quero adorar o meu Deus. Aí ele permitia que ela realizasse sacrifícios aos falsos deuses, que ali eram demônios. Até mesmo Salomão começou a participar desses cultos de adoração. E vai dizer no capítulo 11 de 1 Reis, que Deus se entristeceu com Salomão e falou: Salomão, você não foi fiel a mim como seu pai. E aqui não estava falando do pecado, porque Davi havia pecado, mas estava falando, e aqui eu quero que você entenda, vamos lá para 1 Coríntios, os dois tipos de pecados que o homem mais comete e que São Paulo fala. O primeiro pecado, São Paulo vai falar no capítulo 6 de 1 Coríntios. O homem que se deita com a mulher torna-se uma só carne com ela. Se você se deita com uma prostituta, você se torna um prostituto. Você peca fora do casamento. Você peca contra a castidade, você comete adultério. E ainda São Paulo exorta, ele fala, está lá em Gênesis 2:24, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Aí São Paulo diz, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então era permitido ao rei, mas não convinha a ele. Pecado da carne, a prostituição da carne. Só que no capítulo 10, São Paulo fala sobre uma prostituição muito mais grave, que é a prostituição que Salomão cometeu e que Davi não havia cometido. A prostituição da alma. Não podeis, 1 Coríntios 10, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou você quer atrair a ira de Deus? E Salomão cometeu esse pecado. Ele chegou até cultuar Moloque. Se você pegar Levíticos 18, 19, 20, os moabitas, eles prestavam culto a Moloque, um demônio, e esse culto tinha toda uma sodomia, os pecados de Sodoma e Gomorra, era sexo, era incesto, transavam, mantinham relação sexual entre famílias, tinha pedofilia, até criança, adulto mantinha relação sexual com criança. Das crianças que nasciam desses pecados, eles sacrificavam as crianças, jogavam ela num fogo, ofertavam a Moloque. Nós não sabemos se Salomão chegou a participar de todo, e dessa maneira e desse mesmo jeito que era vivido esse culto a esse demônio, mas diz em 1 Reis capítulo 11 que ele fez isso, que ele participou até de culto a Moloque. Deus disse que tiraria dele 10 tribos. 10 tribos. E só iria permanecer uma tribo que depois ficou em duas, Judá e Benjamim. Benjamim era o mais jovem dos filhos de Jacó, então era a tribo mais jovem. E se dividiu o reinado. Depois que Salomão morreu, o filho de Salomão assumiu, se dividiu o reinado. E ficou ali o reinado da tribo de Judá e o reinado de Efraim. Outro rei que reinava sobre o povo de Israel, mas permaneceu reinando em Jerusalém o rei da tribo de Judá.
era o cumprimento dessa promessa que eu falei para vocês. De 2 Samuel 7, de 1 Crônicas e do Salmo 142. Era o cumprimento dessa promessa. Por isso que o arcanjo disse que, versículo 32, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente, para sempre, na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então ele veio para cumprir a promessa. Simples. Mas aí você pode perguntar, tá, mas até aqui eu compreendo. Mas aonde que está que Maria é rainha? Calma, bebê. Agora você vai entender. Se você pegar na Bíblia hebraica, na tradução, na tradição hebraica, existia um título dado a uma mulher, Jebihá. Jebihá era dado à mãe do rei de Israel. Por que que a Jebihá, que significava rainha mãe, ela precisava existir no reino? Porque você já entendeu que o rei tinha mais de uma mulher. E com mais de uma mulher, quem seria boa o suficiente para reinar ao lado do rei? Sua mãe. Quem começou isso? Salomão. Uma das coisas certas que Salomão fez até começar o seu pecado. Se você pegar 1 Reis capítulo 2, 1 Reis capítulo 2, versículos 19 e 20, teve um fato que Betsabá, aquela que São Mateus apresenta lá no primeiro capítulo, na genealogia de Jesus, como a última mulher que ele apresenta dentre as 4 que eu falei, lembra? Betsabá, a mãe de Salomão. Salomão, como eu disse, ele casou com mais de 700 princesas. Tinha mais de 300 concubinas. Quem que poderia reinar ao lado do rei? Salomão, ele era apaixonado pela mãe dele. E Salomão, nesse capítulo 2, versículos 19 e 20 de 1 Reis, traz para nós um fato chave. E a partir daquilo se criou uma tradição dentro dos reis de Israel. Diz que sua mãe estava vindo ao seu encontro. Versículo 19. O rei levantou do seu trono, ele foi até a sua mãe, reverenciou ela e a beijou. E antes que sua mãe falasse, ele disse: coloca ao meu lado direito um assento. Do lado do meu trono é para pôr um assento. A continuação do meu trono, para que a minha mãe sente. Então ele instituiu a mãe dele rainha. E essa tradição foi vivida nos reinados da tribo de Judá, que foi a única tribo junto com a tribo de Benjamim, porque Deus tirou 10 tribos, lembra, por causa do pecado? 1 Reis, capítulo 11. Deus tirou 10 tribos, ficou só 2, começando por Judá, por causa da promessa que havia feito a Davi. Então, nesse capítulo 2 de 1 Reis, esse versículo 19 narra para nós esse fato, que Betsabá estava entrando. Salomão, o rei, levantou do seu trono, foi ao encontro da sua mãe, reverenciou ela, a beijou e falou: ó mãe, antes da senhora falar, coloque um assento, um trono do meu lado, do lado do meu trono, para que a minha mãe reine comigo. Ele instituiu a mãe dele rainha. E ele falou para a mãe dele:
mãe, o que a senhora pedir para mim será concedido no reino. Versículo 20. O que a senhora pedir para mim será concedido no meu reino. Agora escuta. Assim, Salomão instituiu a Jebirá, a rainha mãe. Se Jesus ele veio cumprir as profecias de tudo que você ouviu até agora, nessa 1 hora de pregação, se Jesus veio cumprir os desígnios do Pai e todas as profecias, e ele veio reinar eternamente na casa de Jacó, no trono de seu pai Davi, cumprindo aquilo que o próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, cantou no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei, reinarás na minha casa, eternamente com um cetro de ferro. Tudo isso o arcanjo Gabriel disse aqui na anunciação. Jesus jamais faria diferente dos desígnios de Deus e da tradição, tanto que ele não veio abolir nenhuma lei, ele aperfeiçoou ela. E sabe qual foi a perfeição que ele deu à lei da rainha mãe? Porque ele não colocou só a mãe dele para reinar do lado. A perfeição foi, ela será imaculada, ela não vai ter pecado como Betsabá. Não, ela vai reinar comigo como Betsabá reinou do lado de Salomão. Ela vai reinar comigo. Se eu reino eternamente, minha mãe vai reinar eternamente, mas com uma diferença: de maneira perfeita, ela não conhecerá pecado. A virgindade de Maria foi instituída pelo próprio rei. A realeza da Virgem Maria foi instituída pelo próprio rei de Israel, que veio reinar eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Se o reino de Jesus não tem fim, o reino de Maria não tem. Ela prepara o caminho para ele. Não tem como separar, não adianta. Não interessa o que aconteceu em 1517, quando o demônio tomou o coração de Lutero e deu como fruto diabólico o protestantismo. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas vocês nunca vão tirar do lado do trono do rei o trono da rainha. Nunca vão tirar. Ela é a rainha mãe, acabou. Ô, gente, se você conhecer, e é que eu disse aqui o perigo de você, protestante, assistir essa pregação, porque você vai se apaixonar pela rainha mãe. Não tem como. A ave cheia de graça, aquela que o Senhor é com ela, aquela que, por ser cheia de graça, nela está a plenitude da comunhão com a Trindade Santa, a filha predileta do Pai, a mãe da qual o filho se apaixona, da qual o filho faz como Salomão, vai até o encontro dela e beija e fala: coloca do lado do meu trono, o trono dela. Aquela que é a esposa do Espírito Santo, a cheia de graça, aquela que transborda. A Virgem de Pentecostes, aquela que estava lá. Pega Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Perseveravam unânimes em oração com ela, com a rainha mãe. E assim aconteceu Pentecostes. Oh, meu povo, nós vivemos um tempo que a gente precisa olhar e não tem outra saída. Nós precisamos buscar na rainha.
quer curar, quer libertar a humanidade de coronavírus, quer libertar a humanidade dessa nova ordem mundial. Mateus, mas isso não é cumprimento das promessas, das profecias? Sim, é cumprimento das profecias, mas nós precisamos de mais tempo para evangelizar o povo. E se nós não buscarmos na Virgem Maria, como diz Santo André Cretense, que ela é a rainha de toda a criação, tudo que está, porque ela reina ao lado do rei, então tudo que está abaixo daquilo que é divino, ela é a rainha de toda a criação. Santo André Cretense diz isso. Nós precisamos invocar a Santíssima Virgem Maria em todos os seus títulos, como Rainha dos Apóstolos. Precisamos rezar para os nossos bispos. Está toda essa confusão causada pela falta, como vai dizer aqui, e eu só faço menção daquilo que Dom Adair, bispo de Formosa, santo profeta, tem falado no nosso país. Toda essa confusão dessa campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 está sendo causado pela falta da fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Você não tem que falar mal dos nossos bispos, católico, apostólico, romano. Você tem que invocar a rainha deles, porque ela é a rainha dos apóstolos. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Fala com a rainha. Se tem alguma coisa que não está encaixando, fala com a rainha. Ela é a rainha dos anjos. Peça para ela enviar os anjos. Peça para ela enviar São Rafael. Um dia, em uma cidade, em Córdoba, foi pega por uma peste tremenda na Espanha. Aí tinha um padre muito piedoso, que ele corria atrás para que as pessoas não morressem sem sacramento, e outros sacerdotes estavam morrendo devido à peste. E é o que está acontecendo com o coronavírus, gente. Um dia ele foi dormir em sonho. São Rafael apareceu para ele e falou assim, ó: peça para Augusta Rainha me enviar. Ele acordou, foi no convento onde tinha uma imagem de Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Tem aqui esse ícone de Nossa Senhora Rainha dos Anjos aqui na nossa capela. E ele se ajoelhou e falou: Rainha dos Anjos, envia a medicina de Deus sobre nossa cidade. E aquela peste cessou. Nós precisamos buscar na Virgem Maria. Quer vencer batalha? O nome que está acima de todos os nomes, Filipenses 2, é o nome de Jesus. Lógico. Mas eu quero que você entenda a força do Santíssimo Nome de Maria. Porque São Jerônimo, o maior exegeta que teve, a Vulgata de São Jerônimo, que ele começou no século IV, terminou no século V, traduzindo do grego e do hebraico todos os escritos, compilou, entregou para o Papa Dámaso, e que depois a igreja ortogou, que aquele cânon seria o cânon das escrituras, que deveríamos meditar na igreja, a maneira como ele traduziu e como ele compilou tudo, lá no século XVI, no Concílio de Trento, quando a igreja estava combatendo, fazendo a contra-reforma, daquela fumaça do demônio que entrou através de Lutero na igreja, foi pela força da palavra. E olha que interessante, Maria disse, versículo 38, faça-se em mim segundo a tua palavra. Era o cumprimento de todas as profecias, e nós precisamos do cumprimento das profecias e da palavra de Deus. Nós precisamos da força da palavra para derrotar a Satanás no mundo. E se você quer saber como viver a palavra, você precisa buscar na rainha mãe, aquela que teve a palavra feita carne no seu ventre.
é pela Virgem Maria. Quer aprender a comungar? Aprenda com ela. Ela foi a primeira que comungou. Quer aprender a adorar a Jesus? Aprenda com ela, porque ela foi a primeira que adorou. Meus amados, se você pegar Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, quando os 3 reis magos trouxeram incenso, ouro e mirra, incenso por ele ser Deus, mirra por ele ser homem e ouro por ele ser rei. O rei, ele estava no seu primeiro trono, onde a humanidade poderia contemplá-lo no seu primeiro trono. O primeiro trono que Jesus sentou nessa terra foi os braços da Santíssima Virgem Maria, a augusta Rainha dos céus. O primeiro trono que Jesus sentou, e que ali em Belém, onde ele nasceu, os 3 reis magos puderam adorar e contemplar o Rei dos Reis, aquele descendente de Davi, que reinaria eternamente na casa de Jacó. Foi nos braços da Rainha Mãe. Não tem como contemplar a realeza de Cristo sem contemplar a realeza da Santíssima Virgem Maria. Por isso que o protestantismo é falho. E por isso que a vivência do protestantismo não salva. Fora da igreja não há salvação. Mateus capítulo 16. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. A nossa igreja, ela é una, igreja militante aqui na terra. Igreja padecente no purgatório. Igreja triunfante no céu. Maria, ela é a rainha e mãe de toda essa igreja. Maria reina na igreja. É o reinado de seu filho. Não tem outro caminho. É pelo nome de Cristo, sim, mas invoque também o Santíssimo Nome de Maria. Se você pegar na história da igreja, o Papa Inocêncio, melhor dizendo, Papa Inocêncio XI, existiu uma batalha, a Batalha de Viena, onde foi invocado o Santíssimo Nome de Maria. E a igreja pôde vencer a ira, a revolta dos turcos que queriam destruir a igreja. E o Papa Inocêncio XI testemunhou que através do Santo Terço, da invocação, também, além do nome de Cristo, do nome de Maria, que é terror dos demônios. Isso é pregação, é tema para outra pregação. Mas ele instituiu o dia 12 de setembro a festa do Santíssimo Nome de Maria. São Jerônimo, como eu estava dizendo, o maior exegeta, quando ele medita sobre o Santíssimo Nome de Maria, porque ele foi estudar, morou nos lugares, ele morou em Belém, para fazer a tradução, como eu disse, para, inspirado por Deus, traduzir para nós. Eu já expliquei para você quando foi usado, quando foi ortogado, mas eu quero te explicar, eu quero trazer para você uma frase para ir encerrando essa pregação. Uma frase dele, de São Jerônimo. Ele disse que Maria, na língua siríaca, que era um dialeto do aramaico, em uma das regiões onde se falava o aramaico, a língua materna de Jesus e de Maria. A etimologia, a tradução de Maria significa senhora, em hebraico. Então, em hebraico, quando ele foi traduzir, lembro que é em siríaco, uma língua hebraica, um dialeto hebraico. A tradução de Maria significa Senhora. Se existe Senhor, existe Senhora.
O Senhor é Cristo, a Senhora é a Virgem Maria. Viva e salve sempre ela. Salve Maria, a Augusta Rainha. Salve Maria, a Augusta Rainha. Salve a Virgem Imaculada. Salve ela, a Rainha Mãe. Nesse momento, eu quero pedir a Ti, ó Deus Espírito Santo, faça com que essa palavra no nosso coração possa gerar frutos de conversão, e que a gente possa buscar na Imaculada toda a força necessária, a comunhão com os anjos, que os santos anjos nos ensinem a servirmos a Virgem Maria, e servindo a Virgem Maria, que a gente possa ter em plenitude a graça necessária para sermos inteiramente de Cristo. E que tudo aquilo que se levanta como confusão protestante ao reinado da Santíssima Virgem Maria agora caia por terra, em nome de Jesus. Ave Rainha do céu, ave dos anjos Senhora, ave raiz, ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos a Deus e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, 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 Maria. Louvado seja Deus por você que ficou até agora conosco. Peço que você compartilhe esta pregação. Deixe aqui o seu like na pregação, o seu comentário. Se inscreva aqui no nosso canal. Tem outras pregações de outros temas importantíssimos da nossa fé. Assista, compartilhe. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Oficial Comunidade Ruá. Todos os dias tem conteúdo. Toda semana tem conteúdo aqui, tem pregação aqui no nosso canal. E eu quero te fazer um convite. Aqui na descrição tem um link. Nós temos várias escolas de formação da Comunidade Ruá. Temos a primeira, que é a Escola Angélica Santo Tomás de Aquino, onde ensinamos sobre angiologia e demonologia. Uma escola sobre pneumatologia, a Escola do Espírito Santo, Beata Helena Guerra, onde estudamos sobre o Espírito Santo. E nós temos a Escola Mariana Santo Afonso Maria de Ligório. Nós temos um curso, 4 módulos, vai dar aí em torno de 15 horas de estudo. Chama Pequeno Curso Maria, a Rainha do Céu, nas Sagradas Escrituras, onde você aprende, onde você identifica na Sagrada Escritura e nos documentos da igreja tudo isso que você ouviu na pregação, só que cada tema bem estudado. O link está aqui embaixo. Eu não sei quando, que dia, que mês, que ano você está assistindo essa pregação, mas hoje, e provavelmente vai estar esse mesmo valor, por apenas R$18,90, você pode fazer parte dessa nossa turma, deste curso, Pequeno Curso Maria, a Rainha do Céu, nas Sagradas Escrituras, onde você vai mergulhar, debruçar. Nós estaremos com você te ensinando sobre isso. Peço também a oração de você pela nossa comunidade, pela Igreja Católica Apostólica Romana, e que a gente possa seguir firme e sermos fiéis como filhos que pertencem a ela. Que nós possamos proclamar e gritar para o mundo com a vida, assim como São Maximiliano Kolbe bem disse: acaso não sabeis? Nós pertencemos à Imaculada. Um beijo para cada um de vocês. Lembre-se, vamos juntos ser um sopro de vida no mundo.
Salve Maria Imaculada. Ruá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.